Olá pessoal, tudo bem? Diego falando aqui, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal Vente Facto. E hoje eu vou reagir a esse vídeo que eu recebi de um inscrito que é Convidado e Monarca debatem a origem da Terra, que é um corte do Flow Podcast com o Rodrigo Silva, que eu fiz uma rápida pesquisa aqui e vi que tem doutorado em arqueologia pela USP, além de doutorado em teologia por uma outra universidade, além de graduação em teologia e em filosofia e mestrado em teologia. É uma formação bem extensa. E há um tempo atrás, não lembro quanto tempo, mas tem mais de um ano, eu assisti a um vídeo do Rodrigo Silva falando sobre arqueologia e a Bíblia. Mas depois disso eu não assisti mais nada dele, então vai ser ótimo assistir hoje com vocês esse vídeo. Lembrando, para quem nunca assistiu um react aqui do canal, que os reacts são sem cortes e espontâneos, porque eu não assisto vídeo com antecedência. Eu assisto o vídeo na hora aqui junto com vocês. E, antes de começar, vou dar alguns informes. O primeiro informe é que se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para sempre receber notificação de vídeos novos. Fora isso, deixa um like, um comentário, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele indica o vídeo para um número maior de pessoas. E fora isso, eu adoro que vocês deixem comentários porque eu consigo interagir com vocês a partir dos comentários. Além disso, se gostar do vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda também no meu trabalho de divulgação científica aqui no YouTube. Além disso, te convido a curtir a página do canal no Facebook, que o link fica sempre na descrição dos vídeos, não só desse, mas de qualquer vídeo. Vai ter na descrição as minhas redes sociais e o link da página no Facebook. E também dê uma olhada nas playlists, porque tem muita playlist boa agora no canal. Eu organizei algumas novas e tem uma playlist só de reacts. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá uma olhada nessa playlist, que inclusive esse vídeo vai fazer parte dessa playlist também, onde tem reacts sobre os mais diversos assuntos. Tem de terra plana, terra oca, tem react de criacionismo científico, com muitas aspas, né? Então, tem sobre muita coisa, tem bastante conteúdo lá. Então, deem uma olhada, uma conferida, não só nessa playlist, mas em outras, que eu acho que vocês vão gostar. E o segundo informe que eu sempre dou nos reacts é que eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém, a crença de ninguém, a religião de ninguém, nem para atacar ou ofender ninguém pessoalmente. O intuito dos reacts é educacional. Eu vou apresentar argumentos científicos caso em alguns desses vídeos que vocês me mandem apareça algum argumento que não seja científico, ou que seja pseudocientífico, ou que seja impreciso cientificamente, e a minha ideia aqui é só esclarecer esses argumentos do ponto de vista científico. Então, é só isso, não estou aqui para atacar a formação de ninguém, nem atacar a pessoa que está emitindo aquela informação. Eu estou aqui só para argumentar cientificamente. Esse é meu papel. E é o papel do canal, que é difundir a ciência, em específico as geociências. Então, vamos começar e vamos assistir ao vídeo e ver o que nos espera. No Gênesis tem a idade dos patriarcas. Tanto fulano viveu tantos anos, gerou fulano, viveu tantos anos. Quando você faz aquela conta da idade dos patriarcas, mas há divergências, porque tem o Gênesis escrito em hebraico, tem uma versão dele para o grego, e dá uma diferença nos números ali. Pequena, mas dá. Mas dá em torno de um pouco mais de 6 mil anos, desde aquele período ali até hoje. Números aproximados, tá bom? Aí o que acontece? Então a Terra tem 6 mil anos. Quando você cruza isso com o paleontólogo, que fala assim, não, tem milhões de anos, isso que parece uma estupidez, uma tonteria, mas vamos com calma. Em primeiro lugar, a invenção da escrita. Se você pegar os primeiros livros que estudaram a invenção da escrita no século XIX, eles falavam que a escrita foi inventada em 5.000 a.C., depois 4.000, 3.800, 3.500. Hoje, na melhor das hipóteses, a invenção da escrita é de 3.100 para cá. Você entendeu? Então, de história escrita mesmo, eu tenho em torno disso aí. Uhum. De história registrada. Escrita registrada. E esquece a Bíblia por enquanto, daqui a pouco eu vou pôr na Bíblia. E as manchas na parede. Exatamente. Da caverna. Pinturas rupestres, que eu acho que o monarca quis dizer. Exatamente. Aí, o que vai daí para trás tem um pouco de especulação. Mais ou menos. Algumas coisas podem ser especulativas e outras nem tanto, mas eu vou esperar ele desenvolver para eu fazer um argumento um pouco mais elaborado. Vamos seguir com o vídeo. Mas vamos devagar. Deixa eu falar da questão do crente. Teve um bispo chamado Asher, que ele
fez as contas dele lá e ele colocou até a data e a hora da criação de Adão. Isso é muito legal, porque esse bispo, ele falou Asher, mas eu pronuncio Usher. Eu não sei qual é a pronúncia certa. Mas se vocês jogarem no Google, vocês vão ver a história desse bispo. Ele é muito interessante, porque por muito tempo, nas ciências da Terra, como a geologia, enfim, acreditava-se na datação do Usher, do bispo Usher, que a Terra tinha, não lembro quantos anos, mas era uma ideia criacionista. E com o tempo é que foi vendo que a Terra não podia ser tão jovem. E, inclusive, eu estou prometendo aqui em vários vídeos que eu vou fazer um vídeo explicando como que os cientistas foram desenvolvendo o pensamento sobre a idade da Terra até chegar no que é hoje. Mas eu ainda não tive tempo de estruturar esse vídeo. Se você quiser que esse vídeo saia logo, deixa um comentário aí. Mas espero que ele saia em breve, porque é muito interessante saber como que a ciência, por um momento, acreditou na, tinha uma base teológica muito forte, e com o tempo aquilo parou de fazer sentido e começou a desenvolver novas ideias para explicar os fenômenos que estavam sendo observados. Mas eu não vou me alongar muito em relação a isso, vamos continuar aqui para ver os argumentos que ele vai apresentar. Adão foi criado, acho que no dia 21 de outubro de 4004 a.C., 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Eu lembrava que era tarde, mas não lembrava o dia nem o horário. Mas ele, pelo visto, sabe. Porra, o cara é foda. Aí muita gente pegou isso e popularizou e tudo mais, mas se você perguntar para o Rodrigo, é impossível saber um negócio desse. É impossível saber. Qualquer datação histórica que passa de 1400 a.C. para trás, isso eu posso responder como crente ou como descrente, ela começa a ficar especulativa. Ele tá falando de datação histórica. Vamos ver se ele vai desenvolver mais. Porque a datação histórica vai falar de, sei lá, quando que alguém viveu, o período de vida dessa pessoa, quando que nasceu, quando que morreu. Isso realmente é especulativo. Mas não existe só datação histórica. No geral, a gente usa datações isotópicas e outro tipo de datação, principalmente nas geociências, que são datações bem precisas. E ainda mais quando são associadas com vários métodos, né? A gente nunca usa um método sozinho, utiliza outros para calibrar o outro. Então, no caso da datação histórica, tudo bem. Vamos ver se ele vai estender isso para datações que envolvam isótopos, envolva geologia, enfim, sedimentos e outros métodos consagrados. Mas vamos ver. Porque quando eu falo para você que a 18ª dinastia foi mais ou menos no século XV a.C., com base em que eu estou falando, você pega as dinastias egípcias, que estão ali, tem a Pedra de Palermo, você tem Heródoto, você tem... E vai cruzando pelos faraós e tem uma ideia mais ou menos. Só que tem muitos buracos. Agora encontraram, em 2016, a tumba de Senebekai, que era uma dinastia inteira que estava perdida. Tem dinastias que foram paralelas. Então a gente, de 1400 a.C. para trás, começa a ficar especulativo para o historiador. Isso é interessante que ele está falando. Eu não sou historiador, nem sou arqueólogo, mas eu acho legal ele falar isso, que fica especulativo, e eu acredito que seja realmente especulativo, mas não posso entrar muito em detalhes porque não é a minha área de estudo, de pesquisa. Mas acredito que seja realmente especulativo. Mas vamos continuar aqui para ver se ele vai estender isso para a idade do planeta, que é o título do vídeo, né? A origem da Terra. Então, eu espero que ele fale disso, porque aí fica legal pra gente. Eu pego a Suméria, na Mesopotâmia. Os caras falavam assim, olha, isso aqui aconteceu no 3º ano do reinado do rei Ibibissim, rei de Ur. Tá, mas o 3º ano do reinado de Ibibissim significa o quê? Eles não tinham um calendário padrão. Então, você fala assim, pô, o Igor já tá trabalhando aqui, já tem 2 anos. Então, no 2º ano de trabalho do Igor aqui, mas o 2º ano de trabalho do Igor significa o quê? Quando a gente encontra um tablete cuneiforme com uma informação astronômica, cara, isso é muito bom. Se eu encontro lá, assim, no 2º ano do reinado do rei Ibibissim, teve um eclipse solar. Aí eu vou no meu amigo astrônomo, ele faz aqueles esquemas lá de voltar à Terra no computador, Voltar né? ao ciclo Voltar ao ciclo estelar, né? E ele consegue me falar, no calendário atual que a gente usa, qual foi a hora precisa de um eclipse solar visível na Mesopotâmia, naquela região. Se tinha, até dá pra ver se tinha nuvem, se não tinha nuvem. De nuvem eu não sei se dá pra saber, mas isso que ele falou realmente dá pra saber, e é uma datação extremamente precisa. Porque existem 2 tipos de datação. Existe a datação relativa e a datação absoluta. A datação absoluta vai te dar uma idade ou uma faixa de idade numérica. Por exemplo, sei lá, isso daqui tem 10 mil anos. Isso geralmente, os métodos de datação absolutos,
eles são métodos de datação que usam isótopos, usam radiação, mas existem outros métodos que não usam a radiação. A datação relativa, ela só vai falar assim, isso daqui é mais novo ou é mais velho do que tal coisa. Então é uma datação só comparativa. Você sabe o que é mais novo e o que é mais velho, mas você não sabe muito bem a idade daquilo dali. As duas datações são usadas em ciência e às vezes em conjunto. Também pretendo fazer um vídeo sobre isso, já está saindo, esse prestes a sair, mas ainda não terminei de editar. Mas quando sair, vocês vão ter um vídeo aqui no canal explicando certinho, com muitos pormenores, esses dois tipos de datação. Mas entenda que as duas datações existem e esse tipo de datação que ele está falando por eventos astronômicos pode ser considerada uma datação absoluta, porque vai te dar precisamente aquela idade do determinado documento, daquele evento que o documento está descrevendo. Então, é importante ter em mente essa diferenciação entre a datação relativa e a datação absoluta, porque ambas são utilizadas e claro que os cientistas eles sempre sabem a limitação do método que eles estão usando. Então, se você usa a datação absoluta, ela tem algumas limitações. A datação relativa também tem algumas limitações. Então, os cientistas eles estão sempre conscientes dessas limitações na interpretação dos resultados que eles obtêm a partir desses tipos de datação que, claro, dependem de vários fatores, qual das duas vão ser usadas e se vão ser usadas em conjunto ou não. Enfim, isso daí é um papo muito extenso, que eu não vou me alongar aqui, mas se vocês quiserem que eu me alongue em um outro vídeo, por favor, deixem nos comentários, que é sempre bom saber a opinião de vocês. Mas vamos continuar. Caramba, é muito bom isso. Eu usei isso pra falar de datação da morte de Cristo e tudo mais. Não como astrônomo, que eu não sou astrônomo. Isso aí você põe na mão do cara e ele te devolve. Opa, então no dia 23 de abril de 2005, é isso aqui. Aí eu vou descobrir se o cara usava um calendário lunar, solar, lunisolar. É bem... Aí depois que você vai cruzando todos esses dados, lembra quando tinha o CSI, que o cara punha na parede a fotografia e ia puxando com os barbantes? Sim. Já fazendo aquele cômputo ali. Então a gente trabalha com algumas evidências. Mas certeza histórica absoluta, a gente não tem das datações. Sim. Hoje... Ele continua falando de datação histórica, tá? Eu estou ressaltando isso porque a datação geológica não tem a ver necessariamente com a datação histórica, apesar de elas serem correlacionáveis, tá? Em alguns aspectos, mas não tem muito a ver. Mas vamos ver se ele vai estender isso para a datação geológica. Por essas coisas, a gente chega mais ou menos a 3.600 de Cristo. O que vai daí para trás é especulativo. Aí o cara olha a parede lá, o desenho rupestre, e já teve o desenho rupestre, só pra você ter noção que as datas são altamente especulativas. Sabe a Luzia? Uhum. A Luzia, eu já encontrei umas 4 ou 5 diferentes datações para Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no... Essa datação da Luzia, eu não sei quais as datações que ele está falando, mas como é uma datação recente, ela é uma datação até relativamente precisa. Só que existe sempre um erro, né? Então, dependendo do método, vão ter erros maiores ou erros menores, e geralmente você faz vários tipos de datação para tentar calibrar. Mas datação não é uma coisa tão fácil e tão mágica como as pessoas imaginam. Depende muito do contexto daquilo. Então, no geral, isso não acontece só com fósseis e objetos, enfim, acontece com rochas também. As datações, elas podem divergir, porque depende de vários fatores. Mas vamos ver o desenvolvimento do que ele vai falar, porque eu acabei dando pause aqui no meio de uma fala dele. Talvez eu volte até uns segundinhos para ver, para eu concluir meu raciocínio. No Brasil, em 25 mil anos atrás, datações para Luzia. Tem gente que coloca a presença do homem aqui no Brasil em 25 mil anos atrás. Tem gente que coloca há 45 mil anos atrás. Pô, 25 mil para 45 mil é muita diferença. Mas aí, esse do 45 mil e 25 mil, isso varia não só de acordo com o mesmo sítio arqueológico, tá? Isso daí varia de acordo com interpretações da migração humana. Até onde eu sei, uma das datações mais antigas que tem aqui no Brasil, que é aqui no Brasil por coincidência, é de uma fogueira no Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí.
esse parque, e essa datação deu 45 mil anos, ou 40 e poucos mil, não sei de cabeça, mas foi por aí. E essa datação, feita pelas cinzas dessa fogueira, é, mudou completamente a visão da migração dos homens dos seres humanos para as Américas. Então, é um outro sítio arqueológico. Então, tem essa divergência porque teve um sítio de 20 mil e um sítio de 45 mil. Então, essa diferença não é no mesmo sítio, tá? Então, isso vai ocorrer e tem toda uma briga entre os arqueólogos, porque tem uma escola de arqueologia muito forte que dizia que os humanos vieram para as Américas em um pulso migratório. Inclusive, tem até vídeo, se eu não me engano, do Pirula falando sobre isso, falando muito, muito a fundo sobre isso, que se eu achar eu vou deixar o link aqui, mas existe essa escola, é muito forte, que os homens vieram para as Américas em um pulso migratório. E enquanto tem outras que estão ganhando força, outras linhas que cada vez mais ganham força, principalmente por causa da genética, de que houveram outros pulsos migratórios. E o tempo que os seres humanos estão aqui nas Américas ainda é discutível, porque, claro, que quanto mais sítios arqueológicos são descobertos, mais datações são feitas e a gente pode ter uma ideia um pouco mais precisa. Mas essa divergência que ele está falando aí é uma divergência de sítios, não é uma divergência em um mesmo sítio, até onde eu sei, tá? Então, é, de qualquer forma, tem uma fogueira na Serra da Capivara que foi datada de 45, 40 e poucos mil anos, e foi o que mudou completamente a visão por parte de alguns arqueólogos da migração para as Américas, que era, foi uma prova de que a migração houve pelo menos um pulso migratório muito antes do que se acreditava. Tranquilo? Então, é só para deixar claro isso para não ficar no ar. Entendeu? Quando o homem chegou na América, 250 mil anos atrás, 100 mil anos atrás, um disparate tão grande que você vê que os caras também estão estimando. Agora, É claro que eles estão estimando, porque datação é sempre algo estimado. se eu trabalhar com a ideia de que Deus pode ter criado e que Adão é uma figura histórica, eu posso ter colocado Adão um pouco antes ali do período do bronze. 4 mil antes de Cristo aproximadamente. E a história que a Bíblia conta vai ser dali para diante. E de Adão para trás? Aí que vem a questão. Daí você tem duas opções. Ou você pode trabalhar como o Teilhard de Chardin, que falava que Adão foi o primeiro exemplar do Homo sapiens sapiens. Ou eu posso trabalhar com a hipótese, e eu posso argumentar isso se vocês quiserem, que a história do Gênesis não é uma lorota, que Deus veio, que se Deus existe, para que o milagre aconteça, basta Deus existir e ser todo-poderoso. Ponto. Basta isso. Se ele resolveu criar o homem como a Terra falou, como a Bíblia falou... Só para deixar claro que eu não vou rebater argumentos teológicos, a não ser que eles sejam apresentados de forma científica, tá? Como se fossem argumentos científicos. Então, essa parte teológica eu vou deixar passar, porque eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é o objetivo do canal. E eu posso entrar no mérito, mas não parece muito conto da Carochinha, um casal de nudistas lá que a cobra falou. Eu posso entrar nesse mérito se vocês quiserem. Se Deus criou aquilo ali, a história da Terra pode ter realmente 6 mil anos. Porque não existiu o Pithecanthropus erectus, o Homo ergaster, o Cro-Magnon. Aliás, muitos desses já até saíram da linhagem humana, porque não tem nada de humano. Mas saindo ou não da linhagem humana, apesar de já ser consenso que existiram várias espécies de humanos, inclusive que coexistiram, os fósseis existem, né? E os fósseis eles têm uma cronologia, tanto geológica quanto de datação absoluta, né? Geológica que eu digo, a gente consegue, sem datação absoluta, saber, pela datação relativa, quais fósseis são mais antigos do que outros. Então, a gente consegue saber porque, imagina, você tem rochas sedimentares se formando. Eu fiz até um vídeo aqui sobre rochas sedimentares que eu vou deixar o link aqui na tela se você quiser assistir depois. Mas você tem uma camada de areia que é jogada aqui. Aí aqui, junto com essa camada de areia, veio alguns bichos. Aí veio outra camada de areia aqui, com outros bichos. Outra camada de areia aqui, com outros bichos. E assim por diante. Isso tudo virou rocha e esses bichos foram fossilizados. Eu consigo saber quais bichos são mais antigos do que os outros, porque a camada que está embaixo ela é sempre mais antiga do que a que está em cima.
pelo um princípio conhecido como o princípio da superposição de camadas. Existem umas... esse princípio não pode ser levado à risca geologicamente, porque existem outros princípios, mas eu não vou entrar aqui nos outros. Mas isso é um princípio muito importante na paleontologia, porque você não precisa saber a idade das camadas precisamente para saber qual que é a mais nova e qual que é a mais velha. E a partir disso, como os fósseis estão nas camadas, eu consigo saber quais fósseis são mais novos e mais antigos. Então, por exemplo, se eu estou vendo lá numa camada um monte de trilobita, que é um bicho que parece uma barata do mar, que ele só aparece em várias camadas. Aí, uma camada em diante não aparece mais trilobita. E eu não vejo trilobita hoje em dia. E nas rochas do mundo todo, em camadas parecidas com aquela, sumiram os trilobitas, não aparece mais acima. O que quer dizer? Que aquele bicho foi extinto naquele momento. Ele não aparece mais nas camadas superiores. Então, a partir das outras camadas é uma outra fauna, são outros bichos que aparecem fossilizados. Então, é assim que a paleontologia se desenvolveu e se desenvolve. Claro que hoje em dia a gente tem ferramentas de datação absoluta, que a gente consegue datar precisamente a idade daquela camadinha ali onde os trilobitas sumiram, dando o exemplo dos trilobitas, mas podia ser qualquer outro animal extinto, ou planta também, né? Então eu consigo datar. E a partir disso a gente tem vários métodos. Por exemplo, se teve uma erupção vulcânica, a erupção vulcânica vai deixar uma camadinha de cinza vulcânicas entre uma camada de areia e outra, por exemplo. E essa camada de cinza vulcânica é ótima para você conseguir datar as camadas ali. Enfim, você tem inúmeras técnicas de datação que podem ser utilizadas hoje em dia. Mas esse princípio de superposição de camadas já é um princípio bem antigo e antes da datação absoluta já era possível observar esse tipo de coisa. Mas a gente tem ossos, né, dessas evoluções, né? É aí que tá o problema. Vou dar um exemplo pra você. Acho que foi... Então, peraí, você tá falando que você realmente acredita, então, que a Terra tem 6.000 anos? Eu não respondi essa pergunta, desculpa. Biblicamente, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não fala quando Deus criou a terra. A terra já existia. Num estado sem forma e vazia, inclusive com água. Então, a terra, como estrutura, ela pode ter existido por 4,2 bilhões de anos. E Gênesis está contando quando Deus pegou essa 4,6 bilhões de anos. terra sem forma e vazia e meteu nela a luz, Fiat Lux, haja luz, e a vida. Mas a luz em que sentido? Porque o primeiro verso, Deus disse, haja luz, e houve luz. Mas a luz física? A luz Fótons? física. Que haja fótons? Aí é um pouco especulativo, né? Entendi. Porque no hebraico diz or. Or é luz. Agora, o que escreveu o Gênesis, na minha opinião, Moisés, ele não tinha essa visão científica que a gente tem hoje, luz, né? Houve luz. E a luz veio e rompeu. Como é que foi aquele esquema ali? Né? A gente não sabe. Mas ali pode estar descrevendo apenas um processo sobre um planeta que já existia há 4 ponto alguma coisa bilhões de anos. Mas uma coisa que a gente tem que deixar em mente, lembra que eu falei da superposição de camadas? Então, nessa superposição de camadas, em bacias sedimentares muito antigas, que a gente tem várias pelo mundo, a gente consegue ver que a vida vai se tornando mais complexa ao longo do tempo. Então você tem uma sucessão de faunas. Então você tem uma fauna mais simples, que com estruturas de organismos unicelulares. Aí depois você tem uma fauna com partes duras, mas com conchas, carapaças, que vai se diversificando. Então a vida ela vai mudando ao longo desses estratos. Não é a mesma vida. Então quando a gente fala assim, a Terra pode ter existido antes da criação da vida, né? Porque pelo que eu estou entendendo ele está falando da criação da vida. Se a vida foi toda criada num mesmo momento, por que existe no registro geológico uma sucessão de faunas completamente diferentes ao longo desses estratos que eu te falei, que mesmo que você não saiba a idade precisa, você sabe que os estratos mais antigos estão mais abaixo, os estratos mais novos estão mais acima. Então,
entre estratos diferentes você tem mudanças de fauna. Mas aí alguém pode argumentar, mas e as mudanças ambientais? Da... Pode ser que um extrato seja de um ambiente completamente diferente do outro, e essa variação de fauna é só uma variação ambiental. Pode, inclusive essa variação ambiental existe também. De mudança de fauna por variação ambiental. Mas existem variações de fauna em um mesmo ambiente, como por exemplo o ambiente marinho. Por um bom tempo não existia praticamente animais terrestres no planeta Terra. Praticamente não existia animais terrestres nem plantas terrestres no planeta Terra. Por muito tempo. Então, esses seres eram preservados em bacias que estavam em mar raso ou em mar profundo. E, e essas bacias, elas têm esse registro de um mesmo ambiente com variação de fauna, variação significativa de fauna, de surgimento e extinção de espécies. Então, esse argumento que ele dá de que a Terra estava lá, pelo que eu estou entendendo, sem a vida, só como um receptáculo para a vida, faria sentido se a gente não tivesse registro de vida num registro geológico muito antigo. A gente tem registro de vida de bilhões de anos atrás. Os traumatólitos estão entre as estruturas mais antigas que a gente observa no registro geológico. Tem rochas bem antigas com esses estromatólitos que são estruturas formadas por esteiras de cianobactérias. Elas fazem fotossíntese e elas precipitam carbonato de cálcio. Então elas formam elas formam rochas mesmo, com estruturas que você vê muito engraçado essas estruturas porque elas têm uns buraquinhos dentro dela e você vê direitinho as esteiras das bactérias, porque quando o carbonato de cálcio precipita, tapa a luz e aquela esteira morre, ou a bactéria ela sobe para continuar recebendo luz. E conforme vai fazendo isso, vai crescendo uma estrutura que é uma rocha que fica no registro geológico. E a gente tem esses estromatólitos muito antigos. Como a gente sabe que eles são muito antigos? Datação absoluta e os eventos que eles passaram, porque muitos desses estromatólitos passaram por eventos metamórficos, enfim, eventos geológicos que transformaram eles, né, e que esses eventos não são curtos, não são rápidos, são eventos muito longos. Nem sei se a data é 4,7 bilhões. Também não sei. Eu sei que é muito tempo. 4,6. Na verdade, 4,5, 4,6. Eu sei que é bilhões. Você tá entendendo? Então não é incompatível com o texto bíblico a ideia de uma terra antiga. Por isso que quando você perguntou se a Terra tem 6 mil anos, eu falei, não, deixa eu explicar. A Terra pode ter bilhões de anos. A vida na Terra que veio... Pode ter bilhões de anos. Pode ter bilhões. Agora, também estou colocando como hipótese, porque eu não estava lá. Ninguém estava lá, né? Eu não entendi. A vida na Terra também teria bilhões? Não entendi. Eu tinha entendido que ele tinha falado que a vida teria sido criada bem depois. Mas vamos ver, vamos continuar vendo o vídeo. Tem evidências, né? Tem uma maneira um pouco diferente de ver. Embora eu acredite na possibilidade que ela tem 4 bilhões de anos, coloquei aqui, mas eu vou trabalhar também com o que pode estar me ouvindo e falar, não, Rodrigo, eu discordo de você. Tá bom. Vamos ver. Biblicamente, vamos trabalhar com hipótese. Você sabe que existem processos de envelhecimento não naturais que podem trazer, numa situação muito rápida, o que num processo natural demoraria tempo. Por exemplo, uma pessoa que está com um câncer terminal, o cara está mal. Eu lembro um cara que eu visitei no hospital que estava com AIDS. Coitado, ele já faleceu há muitos anos lá em Uberlândia. Nossa, foi muito dolorido aqueles últimos dias dele lá. E ele era novo, mas a AIDS envelheceu o cara de tal maneira que ele parecia um velho de muito mais anos do que ele tinha. Uma doença O Igor tá mordendo ali o hambúrguer com vontade. se envelhece. Guarda isso aí. Vou dar uma informação geológica. Enquanto a gente está conversando aqui, esse prédio que tem os estúdios aqui de vocês, ele está entrando em Deteriorização? deteriorização. Ele está deteriorando. Intemperismo, o nome disso. Tem um vídeo no canal sobre isso que eu vou deixar o link aqui. Só que isso é um processo tão lento, que vocês não vão ver. É a fissura, é a trinca, é a erosão, é o decaimento do prédio, a gente não vai ver. E alteração química também, isso é muito importante. O intemperismo ele é físico, que é o que ele falou, trinca, quebrar, soltar um pedacinho, mas também tem alteração química, que é a composição daquele concreto, daquela tinta, daquele material que compõe o prédio, daquele ferro, da viga, aquele material começar a se transformar em outro material por reações químicas. Então, a viga vai começar a enferrujar,
o material do concreto vai começar a ser alterado para outro material. Enfim, isso é intemperismo. Tem intemperismo físico, químico e algumas pessoas consideram que existe um intemperismo biológico também, que é quando, por exemplo, imagina uma... Já viram quando cresce aquele matinho, às vezes, no topo do prédio? Uma arvorezinha e tal? Imagina que a raiz daquela arvorezinha, daquela planta, está quebrando ali o prédio, está ajudando a quebrar. Então também teria um intemperismo biológico para muitos. Outros já não acreditam em temperismo biológico, não acham que seja um tipo à parte de intemperismo, mas não é que não acreditem, né? Mas que não acham, eles não consideram que o intemperismo biológico seja uma categoria, um tipo de intemperismo separado. Mas se você quiser saber mais sobre isso, veja lá o vídeo sobre intemperismo que tem tudo explicadinho. Mas vamos continuar. Agora, se ninguém der manutenção arquitetônica nesse prédio, quanto tempo ele vai durar? 50 anos? 50 anos, vamos botar 50 anos. Aí se eu passar aqui amanhã na rua e o prédio caiu, e eu vi caído, eu vou falar assim, puxa vida, esse prédio já tem 50 anos que foi construído, por isso que ele caiu, porque o processo de decaimento demora 50 anos. Beleza. Isso é chamado de efeito ordinário em geologia. Nunca ouvi falar desse efeito em geologia, não, efeito ordinário. Mas pode ser ignorância minha. Mas se houver um terremoto aqui, ou uma explosão de um gás, ele vai cair em 5 segundos. O que demoraria 50 anos num processo ordinário, num processo extraordinário, em 5 segundos. Eu passando aqui, ignorando o processo extraordinário, o que eu vou dizer pra você? Esse prédio caiu tem 50 anos. Não, ele tem 50 anos. Ele foi inaugurado no passado. Impossível. Se ele fosse inaugurado no passado, ele não estaria caído agora. Não, Só aconteceria isso se o cara que fosse olhar ali não fosse geólogo, porque um geólogo ele saberia exatamente que o prédio não caiu por ação do tempo. Exatamente porque não vai ter alteração química do material do prédio. Depois, um terremoto, um evento extremo, que ele chama de evento extraordinário, mas em geologia, na verdade, a gente chama de evento extremo, ou evento catastrófico, são eventos que deixam registros além de um registro pontual. Então, por exemplo, imagina nesse caso do terremoto, você teria outros prédios afetados, então você teria no mesmo momento outras construções afetadas, terremotos deixam registro geológico, terremotos deixam falhas geológicas, terremotos deixam estruturas sedimentares, caso a gente esteja falando de um contexto de bacias sedimentares ali, o contexto de deposição pode deixar registro sedimentar de estruturas, né? Na verdade, tem um tipo de estrutura que são dobras convolutas, que não vou entrar em detalhes no que é isso, mas é um tipo de estrutura que é formada a partir de terremotos em áreas sedimentares. Então, existem outras evidências. Um geólogo, um geocientista, ele vai ver isso tudo. Então, porque eu já tenho uma noção onde ele vai querer chegar com isso. Mas vamos continuar para eu preparar um argumento mais complexo, baseado em tudo que ele for falando, para não ficar pausando toda hora. porque teve um terremoto aqui. Besteira, não teve terremoto aqui nenhum. Mas se teve um terremoto, ele não precisa de 50 anos. Ficou claro isso aí? Vamos pro texto bíblico. São possibilidades, gente. Como eu falei, eu não estava lá. Isso aqui não é uma questão de fé. A Bíblia fala de 3 elementos que dão uma aparência de velhice para a Terra. O primeiro deles, Deus criou a Terra adulta. Ele não criou a Terra evoluindo. Então, por exemplo, na criação de Adão, formou Deus Adão e Eva. Pelo relato bíblico, ele criou Adão adulto. Um antropólogo olharia para Adão no dia que ele foi criado e falou: esse cara tem uns 30 anos. Ele tinha um dia de vida, porque Deus já criou adulto. O cara calcularia a infância e juventude, que não houve. Segundo, o pecado, o lance do pecado. Uma das palavras para pecado em hebraico, ratá, que é errar o alvo, também pode significar envelhecimento, velhice, doença. O pecado causou na Terra uma doença que não fazia parte dos planos de Deus. Lembra do meu amigo com AIDS? A comparação é só até aí, gente. Não tô falando que Deus puniu ele, não. Eu tô falando o pecado envelheceu o mundo. O pecado criou a possibilidade de doenças e por isso que há doenças. Envelheceu o planeta. E terceiro, o fenômeno do dilúvio global. Esse fenômeno do dilúvio global, ele é sempre recorrente nesses vídeos. Tem até outros reacts que eu falo sobre isso. E não tem evidência de dilúvio global, tá, gente? Tem evidência de eventos de inundação que acontecem em várias bacias sedimentares. Não é um, não é dois, é centenas, milhares, sei lá, de eventos de inundação. Porque já houve no planeta Terra surgimento de lagos, extinção de lagos, surgimento de mares, fechamento de mares, enfim. Isso tudo vai gerar registros de inundação. E só que um evento de um dilúvio, do ponto de vista de chuva, sei lá, tem gente que fala, tem até um vídeo que eu fiz o react, que
a moça fala que a água saiu de dentro da Terra. E, enfim, não sei de onde veio a água, mas um evento que alagou o planeta inteiro, isso não tem registro geológico disso. Isso deixaria um registro geológico. Então, não existe, tá? Só deixando claro. Uma catástrofe que acabou com o planeta Terra, que destruiu os dinossauros, Mas espera, o dilúvio que destruiu os dinossauros? que causou, lembra do lance do Os terremoto? dinossauros foram um cometa. Sim. Isso aí, na verdade, é um asteroide, né, Monark? Cometa não, um astroblema, né? Um meteoro. Um meteoro, isso. Meteoro. Astroblema, na verdade, ele confundiu, porque astroblema é a estrutura de impacto, né? Quando um asteroide, um meteoro, é que meteoro é um nome genérico, né? Quando um corpo entra na atmosfera e impacta a crosta do planeta, ele deixa aquela cratera. O nome daquilo é astroblema. E a Terra tem vários astroblemas. O que é astroblema? É quando o meteoro bate na Terra e deixa isso. aquelas crateras ali. Como a Lua tem. Se olha pra Lua, ela é cheia de buraquinho. Ele explicou depois. Ela foi bombardeada. E a Terra também. Então, Desculpa, eu corrigi ele, mas ele explicou depois, tá? Vamos ser justos. se houve uma catástrofe no passado, como o exemplo que eu dei do terremoto aqui, uma catástrofe dessa poderia provocar no planeta Terra uma situação de desgaste e envelhecimento que no processo natural demoraria muito tempo. Então, o Grand Canyon, Um processo de desgaste físico, mas você não teria desgaste químico. Por exemplo, existem minerais que eles demoram milhões de anos para virar argila. E essas reações que vão fazer eles se transformarem em argila são reações muito lentas. E a gente tem argila pra caramba que vieram desses minerais, da alteração deles. Então, é muito difícil você falar de um desgaste, de um envelhecimento rápido, quando você vê evidências que não são necessariamente físicas, quando você vê evidências químicas, e a gente sabe a velocidade dessas reações, e sabe que essas reações que transformam certos minerais em outros minerais são reações muito lentas. Por exemplo, algumas argilas são formadas pelo intemperismo dos feldspatos. Essas reações são muito lentas. Não são reações que acontecem da noite para o dia. Se eu pegasse um feldspato fresco e triturasse ele porque o meteoro caiu ali em cima dele, vamos fazer esse exercício mental, a gente teria ainda feldespato moído. Então a gente falaria, pô, ele está moído ali, mas ele não está alterado quimicamente. A alteração química desses feldspatos é uma prova de que a Terra não pode ser tão nova, porque são reações muito lentas que acontecem. Eu dei exemplo do feldespato, mas tem outros exemplos aí de outras reações que basicamente regem a geologia da crosta terrestre. Na verdade, a geologia é o estudo da crosta, basicamente, mas que regem todos os processos geológicos da crosta do planeta. Essas reações químicas, a gente sabe muito bem a velocidade de muitas delas. E, inclusive, dá para estimar algumas idades a partir da velocidade de alteração de algumas rochas, que a alteração que a gente chama é essa alteração química, né, pela exposição ao tempo. Então, volto a falar, um geólogo, um geocientista identificaria na hora o que é o que ele chama de envelhecimento rápido, que na verdade não é um envelhecimento, é só uma quebra física de um envelhecimento natural, vamos dizer assim, né, usando termos coloquiais, porque o envelhecimento natural natural não é bem a palavra, o envelhecimento verdadeiro, vamos botar assim, em termos informais, tem muitas outras evidências. Não é só a rocha, a montanha, seja lá o que for, triturado. É toda a alteração química que ocorreu ali. É todo o registro daquilo dali se alterando. Porque se você altera, por exemplo, uma montanha, a montanha está sendo desgastada, erodida. Só que todo o material que está saindo dela está indo para outro lugar, está depositando em outro lugar. Então você tem o registro disso tudo. Então não é um argumento muito bom esse de que meteoros ou outros processos podem envelhecer a Terra, porque isso não é observável. Na verdade, é observável o que é resultado desse tipo de evento, o evento de um asteroide, por exemplo, cair, e é observável também o que é resultado do processo de envelhecimento natural do planeta, né? Das rochas, do desgaste. dependendo da catástrofe de pedras caindo,
do céu, meteoros, imagina, pô, cara, se cair uma pedra aqui do tamanho de um carro, ela tem potência de megatons aí como se fosse uma bomba atômica. Tô falando de uma pedra do tamanho de um carro. Imagina se cair uma pedra do tamanho de um edifício. Os maremotos que aquilo não causa. Então, uma formação assim pode, uma fissura pode surgir. Aí o que acontece? A Bíblia fala de um dilúvio mandado por Deus, uma destruição, e o que nós estamos vendo hoje é o pós-destruição. Mas se eu nego a historicidade do dilúvio, eu vou atribuir a milhões de anos o que poderia ser formado há milhares de anos. Eu não concordo com esse argumento, porque você não precisa aceitar a historicidade do dilúvio para saber que não faz sentido a Terra, ou um evento, ou a Terra, ou sei lá, qualquer fato geológico ter milhões de anos. Porque o fato deles terem milhões de anos não é porque negam o dilúvio, nem negam a Bíblia, é porque ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo o raciocínio geológico e a geologia como ciência, entendeu que aqueles eventos são eventos que realmente acontecem muito devagar, são eventos lentos e inclusive datáveis, correlacionáveis, enfim. Vamos terminar de ver o que ele vai apresentar aqui para eu falar um pouco mais sobre isso. A Pangeia, por exemplo, pode ter rachado aquilo ali, dar um golpe dos continentes se afastando, depois perderam velocidade. E hoje, eu ignorando essa catástrofe, eu posso apenas pegar a velocidade que a América do Sul afasta da África e falar, tem milhões de anos que estão se afastando. Não, isso daí que ele falou foi uma grande besteira, porque primeiro que a Pangeia não se separou de uma vez só. A Pangeia foi se separando aos poucos. E algumas partes foram antes e tal, e a última parte que separou foi Gondwana, que é a parte que tinha América do Sul e África, né? E quando se separam placas tectônicas, se formam rochas, e essas rochas elas registram, por exemplo, o campo magnético do planeta. Então a gente tem o registro nessas rochas que o campo magnético do planeta está se alterando. Outra coisa, essas rochas podem ser datadas. Se eu for no limite de separação entre as placas tectônicas, no caso aqui, vamos colocar a placa africana e a placa sul-americana, aqui entre Brasil e África, no meio do Oceano Atlântico você tem lá a dorsal mesoatlântica que tem tem rochas ali embaixo. Se eu pegar uma rocha ali e fizer a datação dela, um basalto dali, e pegar uma rocha, um basalto distante, mais para placa sul-americana, né? E fizer a datação, eu vou ver que o basalto mais próximo da costa, ele é mais velho do que o basalto perto da dorsal, que é o limite entre as placas. Por quê? Porque as rochas da dorsal, elas são mais frescas, elas são formadas mais recentemente. Então, você não tem só a velocidade da separação das placas, você tem a idade das rochas, do assoalho oceânico, a gente tem a idade das orogenias, porque quando uma placa tectônica se separa aqui, ela colide em outro local. Por exemplo, no caso da América do Sul, da placa sul-americana, os Andes, tem o surgimento dos Andes. Os Andes eles surgem com essa abertura do Oceano Atlântico também. Eles começam a crescer nesse momento. Claro que tem várias fases de formação dos Andes, eu não vou entrar em detalhe aqui. Mas você tem como datar isso. Você tem como datar também outras orogenias. Orogenias entendam como montanhas, como a formação, o surgimento de montanhas em outros locais. Então, a separação da placa tectônica não é só a separação. Você tem uma série de outros eventos correlacionáveis, datáveis, e que tem outras evidências daquilo dali, da velocidade que aquilo aconteceu. Então, não é um argumento válido que ele falou aqui de que esses eventos podem ter acontecido muito rápido. Fora que se esses eventos tivessem acontecido muito, muito rápido, imagina, duas placas tectônicas se separando rapidamente. O que tem abaixo das placas tectônicas? Tem um manto. Você teria material mantélico extravasando e você teria eventos vulcânicos violentíssimos no planeta. Com a separação lenta das placas, já teve um evento vulcânico muito importante. Aqui no Brasil tem o registro disso, que é a formação Serra Geral, na bacia do Paraná, que são basaltos. Basaltos são rochas vulcânicas, que foram formadas pela separação da América do Sul e África
e a abertura do Oceano Atlântico, porque os eventos são o mesmo, né? Quando separa a América do Sul e a África, surge o Oceano Atlântico. E esses basaltos são lava que extravasou do manto e tal. E esse material, imagina isso acontecendo rapidamente. Ia ter muito mais material, muito mais gás sendo lançado na atmosfera, ia ser uma catástrofe sem tamanho. Então, a separação de placas tectônicas ou colisão entre placas tectônicas são eventos muito lentos. Tanto que estão acontecendo agora, placas estão se separando e colidindo nesse exato momento. Só que é muito lento. É um evento que demora... para surgir uma montanha, para abrir um oceano, demora milhões de anos. Mas você não poderia também saber a velocidade com que eles foram afastando durante os anos? Eu acho que você consegue medir isso também. Consegue. O Monark fez uma ótima pergunta. Uma ótima... a pergunta, no caso. Sim, consegue saber. E consegue saber, inclusive, no passado, a partir de dados magnéticos, paleomagnéticos, das rochas. E também outras técnicas. Você consegue saber muita coisa. Porque a gente consegue medir, tipo, que vem... Tipo, as regras da física não explicam o movimento de um continente assim, do jeito que você tá falando, entendeu? Esse é o problema. Exatamente. O Monark foi cirúrgico aí. Esse é o problema, você não explica pela física. Quando a gente começa a querer dar pra Bíblia um valor de fato, e não um negócio de tipo, porra, é um jeito de... É um livro sagrado, é um livro que ajuda você a entender a realidade das coisas, da sua vida, a sua relação com estar vivo, o seu, sei lá, seu propósito. Mas aí quando a gente entra na parada da Bíblia ser um texto de fatos, ou seja, tudo que está escrito ali aconteceu na física, eu acho que a gente entra no problema, porque a gente entra nessas paradas, tá ligado? Tipo, não tem como a gente realmente acreditar que a Terra tem 6 mil anos. Por mais que a gente queira, não tem como. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, com a física, a gente sabe que, pô, acreditar que a Pangeia aconteceu 6 mil anos atrás, eles se separaram 6 mil anos atrás, ter esse pensamento, eu acho que é um pouco ruim. Obrigado, Monark. Isso aí. Monark tem toda a razão. E outra coisa, vale falar que não existiu só a Pangeia de supercontinente. Existe um ciclo de supercontinente. Já tiveram vários supercontinentes, porque os continentes eles se agrupam e depois se quebram, se agrupam de novo, depois se quebram. A Pangeia só foi o último supercontinente, mas existiram outros antes da Pangeia. Retrógrado, eu entendo piamente. Entendo piamente, aliás, só um detalhe. Eu tô respondendo coisa aqui que não é da minha área de especialização. Não, claro, viu? claro. Eu tô respondendo como leigo aqui, Sim, gente. sim, Isso aqui sim. não é arqueólogo falando, não. Claro. Isso não Legal ele falar isso. Muito legal. faz parte do meu... Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Tô respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal. Agora que eu vi que deixa eu voltar aqui. O emblema do Flow para resgatar é fóssil benzido. Eu nunca publiquei artigo nesse sentido, não tem nada a ver. Tô respondendo porque o papo tá rolando aqui, tá legal, e eu falo. Eu concordo em gênero, número e grau. Vocês estão entendendo? E eu não perdi minha sanidade mental em admitir algumas coisas aqui, mas eu sei que pra muitos é um tiro no pé. Como é que esse cara é arqueólogo aí, informação da USP, falando umas besteiras dessa? Cheira a terraplanismo. Sim. Cheira a terraplanismo. Mas você Não Sim, vou ter que concordar que tem muita cara de terraplanismo mesmo, me desculpa. Com todo respeito a ele e a formação dele. Eu estava dizendo que o que você estava falando era algo que pode ser interpretado. Pode ser uma forma de interpretado, interpretar, sim, se você exatamente. quiser interpretar de uma forma onde o milagre aconteceu. Exatamente, é Mas exatamente. não, com você não estava possibilidade. realmente falando que é isso que você sente no seu verdadeiro ser. Mas é legal as pessoas que pensam, porque eu acho que tem muita gente que pensa isso. Tem muita gente que acredita que a Terra aconteceu há 6 mil anos atrás e que tudo que está na Bíblia é 100% o que aconteceu. Tipo, não é uma história, como se fosse um diário do que aconteceu na Terra, não uma história, tipo, de fantasia, de certa forma, tá ligado? Legal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, eu não vou comentar nada sobre assunto teológico, a não ser que seja apresentado como argumento científico. E me mandem vídeos aí para eu reagir. Eu tô um tempão. Esse react aqui, tem muito tempo que eu não faço o react, porque eu acabo não tendo acesso a vídeos interessantes para fazer react. E vocês também não mandam, então me mandem, por favor, vídeos que vocês considerem legais para eu reagir. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. E além disso, deixar um comentário, deixar um like e compartilhar com o máximo de pessoas possível se você gostou do vídeo. Então é isso, até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.